Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Fale com Deus. Me abençoa. Peça ao Espírito Santo que eu possa ser um porta-voz dele. Pai, nós te bendizemos nessa noite gloriosa, noite de celebração, noite de júbilo, noite de encontro com o Senhor. E nós te pedimos que a tua misericórdia esteja sobre nós, perdoando os nossos pecados, nos aceitando, Senhor. E de certa forma queremos, Senhor, agora inclinar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito àquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, Pai, nós precisamos de Ti para compreender as Sagradas Escrituras. E aquilo que acabamos de ler, neste modelo de oração, que possamos absorver toda a instrução, todo o ensino de Jesus aqui, e que, de certa forma, possamos praticar todos os dias da nossa vida. Derrama, Senhor, graça, derrama, Senhor, entendimento sobre nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Como os irmãos bem sabem, a gente acabou de chegar, de Rio das Ostras. Desde ontem estávamos lá num seminário de intercessão, que foi tremendo, amém? Eita glória! Céu purinho. E a irmã Simone ministrou essa palavra, uma missionária que Deus tem usado há muitos anos, e ela ministrou a palavra nesse mesmo texto, que impactou muito a minha vida, e eu creio que de muitos irmãos que também estavam lá, e eu quero pensar um pouco mais com você nesse texto, amém? Então abra, receba a instrução de Jesus, naquilo que Ele permite a gente conhecer. E essa oração começa com uma declaração: Pai nosso. Jesus, o Filho de Deus perfeito, unigênito, o único Filho de Deus perfeito, o Criador de todas as coisas, porque foi nele que foram feitas todas as coisas. Ele se aniquilou e tomou a forma de homem. Eu sempre falo isso porque este é o fundamento do Evangelho. Eu preciso crer que Jesus veio em carne, porque uma fé que não prega Jesus em carne é uma fé falsa. Eu preciso proclamar isso toda vez. E é dessa forma que eu recebo todo o plano de salvação. É Jesus se fazendo carne. Então ele se aniquilou. Ele deixou por um momento a sua glória. E ele veio dar acesso aos seus irmãos, que somos nós, a sua igreja, para romper com uma geração caída, para fazer uma nova criação nele mesmo. O Deus que tudo criou está recriando o ser humano que estava longe dele. Então foi necessário que Deus se fizesse homem para nos tornar. O Filho de Deus se tornou homem para o homem se tornar filho de Deus outra vez. Isso é poderoso demais. Quando você crê de todo o seu coração, você participa disso.
E o Filho de Deus, ele tem acesso ao Pai Celestial. E ele é nosso. Ele não é exclusivo. Não é só o meu Deus. Ele é o meu Deus, mas também é o seu Deus. Ele é nosso. E ele ouve os seus filhos, ele tem prazer em ouvir. A religião, até então, temia a Deus, cumpria seus mandamentos, oferecia seus sacrifícios, mas com um relacionamento ainda sem intimidade. Um relacionamento à distância. E muitas vezes na hipocrisia, querendo demonstrar para as pessoas que faziam, que guardavam a lei, mas que faziam totalmente o oposto. E Jesus censurou a hipocrisia dessa galera que estava plenamente na religião. Mas Jesus, aos seus discípulos, que já estava ali demonstrando na sua forma de falar, de agir, de pensar, Jesus está o tempo todo se manifestando. Ele está ensinando com palavras, mas está dando exemplo na prática. Ele está fazendo. Então a instrução de Jesus não era só o falar, porque os fariseus estavam nessa. Façam isso, façam aquilo outro. Mas eles não. Então Jesus, ele veio totalmente diferente. Ele veio fazendo. Ele vem no exemplo, em amor, em compaixão, em humildade e autoridade que foi dada pelo Pai, o Espírito Santo. E aos seus discípulos que agora estavam vendo o exemplo, Jesus falou: basta o discípulo ser como o quê? Como o mestre. Eu vim para que vocês sigam os meus passos. Eu vim para que vocês sejam meus imitadores. Da mesma forma que eu estou agindo, pensando, falando, o desejo do Pai Celestial é que vocês também façam. Então, essa intimidade do Pai, a religião não conseguiu, mas aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos seus representantes, aos filhos de Deus, tem acesso ao Pai. E quando a gente fala Pai nosso que estás nos céus, nós podemos compreender que o nosso Pai não é semelhante ao da terra. Ele está no céu, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele é absoluto, e Ele jamais vai mudar, Ele não falha. Nós cantamos aqui, Ele não decepciona, Ele não age impensadamente, Ele não fala impensadamente. Você entende? Ele não age apenas na ira, por mais que Ele se ire. Entenda isso, Deus se ira, mas Ele não age só na ira. Nós sim. Muitas vezes a ira toma conta do nosso temperamento, né? E a gente só age na ira, então a gente fica meio cego, burro, desculpa o termo, mas é a verdade, no popular. Então não há justiça, não há compaixão, só na ira. Deus, ainda que irado, Ele pratica a benevolência, a misericórdia e a justiça. Deus é poderoso para unir a justiça com a misericórdia, a severidade e a bondade de Deus. Aonde está? Em Cristo. Porque o Cordeiro de Deus, que foi imolado pelo meu e seu pecado, e ressuscitou ao terceiro dia, Ele foi colocado à direita do Pai, esperando que todos os seus inimigos
fossem postos debaixo dos seus pés. Mas um dia, e em breve, ele voltará para exercer juízo, porque ele é Senhor. Então, ao mesmo tempo que a graça dele está derramada, a justiça também está derramada, porque ele vai julgar grandes e pequenos, não só em questão de idade, mas de tamanho de poder, de importância mesmo. E quanto maior poder, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Irmãos, nós não podemos agir como fôssemos inocentes, neste mundo que você sabe discernir o que é certo e o que é errado. Se você tem nas suas mãos a palavra de Deus, onde estão contidos os mandamentos, os princípios, as ordenanças de Deus, nós não podemos agir como se fôssemos inocentes, porque Ele é o justo juiz. Só que, aleluia, os que estão em Cristo, eles não são punidos no sentido de separar mais, porque nós já estamos unidos com Cristo. Nós somos agora corrigidos, porque o Pai ama os seus filhos. Se você é filho, você não está no alvo da ira. E aí eu te pergunto, crente, do que você está sendo salvo? Você sabe me responder? Da ira de Deus, aleluia. Porque o pecado transgride a natureza de quem Ele é, os atributos de Deus. E Ele reservou cálices, são taças, selos, trombetas, coisas apavorosas, né, irmão? Coisas terríveis que a gente não gosta nem de ler, nem de ter acesso. Mas ali está a demonstração do que será aos filhos da perdição, não aos filhos dele. Aos ímpios, aos que praticam a iniquidade, aos que ignoram a palavra do Senhor, aos desobedientes, a ira de Deus vai ser derramada, mais cedo ou mais tarde. Mas quanto a nós que somos filhos, nós temos o privilégio e a oportunidade de desfrutar da sua presença agora, o seu reino agora, e livres da ira. Você é salvo em Jesus, pela graça, mediante a nossa fé. Se você crê de todo o seu coração, Ele tira a gente do maior lodo que houver, do maior pecado que você já cometeu. Você pode pensar aí, Ele arranca de lá e nos coloca no reino da luz. Ele acende em nós o Espírito que estava morto, e agora nós vivemos para Deus. Então, meus amados, você não é qualquer um mais. Você não é um cidadão de Campos comum. Você é cidadão do céu vivendo aqui em Campos. Amém? Você crê nisso? Que você é um cidadão do céu? Você já é um cidadão do céu, amém? Aleluia! Então, queridos, nós, como filhos, não temos outra opção. A nossa escolha já está, por isso que você é escolhido. O escolhido já não tem mais escolha. Não escolha o mundo, ainda que você é livre para optar. Não quero mais, e você pode ir para o mundo. O Senhor vai permitir. Mas, amados, quando nós saímos debaixo das mãos de Deus, é destruição, é morte. Se você está pensando em desistir do caminho de Deus, não faça isso por amor à sua vida, por amor às pessoas que você ama. Se você ainda deseja o céu, não faça isso em nome de Jesus. Porque Satanás não está brincando de ser Satanás, irmãos. Ele é destruidor, ele é enganador, ele mata, ele veio para roubar. E é verdade. Mas Deus nos adotou como seus filhos para participar da mesma herança que Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então você é
filho adotado desse pai que é nosso. Isso diz respeito a um maior relacionamento. Aumentou. O nível de acesso aumentou. Você pode falar com seu pai em qualquer lugar, a qualquer hora. O cuidado dele está sobre nós, a sua mão está sobre nós. A proteção, a provisão, o Pai cuida de nós. O Pai nos alimenta, o Pai provê. Aleluia. Isso também nos diz a identidade, quem nós somos. Quem nós somos. Aleluia. E a oração de Jesus continua: santificado seja o teu nome. Por quê, irmãos? Muitas coisas eu já falei aqui. Deus, Ele é santo. Ele é santo. Toda a criação adora ao Senhor. Os seres angelicais adoram ao Senhor. E reconhece a sua glória. Reconhece o seu poder. Os 24 anciãos que têm tronos diante do trono de Deus, eles não resistem e fazem o quê? Eles se ajoelham e lançam suas coroas em adoração àquele que vive eternamente, o Senhor Todo-Poderoso. Então Ele é santo e o seu nome precisa permanecer santo. É impossível tornarmos Deus mais santo, porque Ele já é. E o que então quer dizer santificado seja o teu nome? Nós, diga aí, eu, como filho, vou viver em santidade para anunciar que Deus é santo, que meu Pai é santo. Aleluia. Então, queridos, a minha forma de viver em santidade anuncia que Ele é santo. Isso é tremendo demais. E toda vez que nós nos movemos assim, nós estamos o adorando, nós estamos glorificando quem Ele é. Nós estamos sem palavras, resplandecendo a glória de Deus. Porque quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus, para o Senhor. Irmãos, a sua forma de comer precisa glorificar a Deus. E aí pega, né, irmão? Aquela pizza, né, de 1h30 da manhã, quase 2 da manhã, misericórdia. O comer, irmãos, a gente precisa pensar um pouquinho, não é só o fato de comer podrão, entendeu? Não é só o fato de se deliciar com a batata frita. Às vezes refrigerante que faz um mal terrível, se você puder, pare. Mas de vez em quando eu vou permitir. Porque o bem da vida, já dizia Salomão, está em comer. Então, às vezes, você passa uma vida inteira, não sabe nem o sabor de um negócio. Isso é terrível. Se você tem condições de comer de vez em quando, coma, sem culpa. Mas o fato, essa questão de glorificar a Deus naquilo que comemos, não é só aquilo que você deixa de comer, mas é a forma com que você faz. O que isso quer dizer? Sem me importar com o próximo. Aonde está a gula? É quando você compra um pacote de biscoito e você come depressa o pacote inteiro para não dividir com o teu irmão. Isso é gula. É quando você tem a sua despensa cheia e vê o teu irmão passando necessidade e não tem coragem de abençoar ele. Isso é pecado, irmão. Então, o comer, você está falhando. A palavra nos orienta que, se sabemos fazer o bem e não fazemos, estamos em pecado. Então, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Meu irmão, quando você compartilha aquilo que tem com alguém, é teu irmão, cara. É teu irmão. O pai vai se alegrar. Você acha que o pai não se alegra por um filho? Imagina um filho
amando o outro filho, seus irmãos. Você que tem irmão sabe quantas perrenhas a gente já passou dentro de casa. Tamara conta, eu vou contar, ela não está aqui, né? Está com as crianças. Mais uma vez, num domingo, o pai sempre comprava refrigerante. Era domingo, o dia de refrigerante era domingo. E sentava todos à mesa, e eles pequenos, não sei quantos anos, uns 7 anos por aí, é diferença de 1 ano para o irmão dela mais novo. São 4 irmãos com ela. Então o irmão mais novo estava naquela fase, né? Ah, ele pegou mais, pegou menos, né? Ele pegou isso e eu não comi. Aí você sabe o que deu, né? Aquela disputa de o copo dela estava mais cheio, mas o meu estava vazio. O pai ficou quietinho. Seu Marialdo, bigodão, bicho bravo. Foi difícil pedir namoro, né, Tamara? O cara foi lá na mercearia, comprou outro litro de refrigerante, sentou os dois. Vocês só vão levantar quando esvaziar. Você acredita? Nunca mais eles conseguiram. E a mãe intervindo, né? Ah, Marialdo, eles vão vomitar, vão passar mal, não sei o quê. Não, eles não queriam refrigerante, agora toma. Isso é um mau exemplo, tá, Evaldo? É terrível. Mas é uma história real e que resolveu o problema. Irmãos, eles dois tomaram, ficaram com a barriga inchada, Tamara conta isso, morre da risada. E nunca mais eles brigaram por mais nada, daquilo que era mais para um, mais para o outro. Porque o pai, ele está presenteando a ambos os filhos, está ali para ambos os filhos desfrutarem. Então, irmão, o que eu aprendo? Se o pai me concede algo, ele não pode ficar retido a mim. Eu preciso passar adiante aos meus irmãos, a quem está precisando. Que não seja financeiro, irmão, você me entende? Mas seja atenção, seja amizade, seja um abraço, seja, sei lá, cara. Deixa Deus te usar naquilo que você tem nas suas mãos. Mas se você tiver condição de abençoar alguém, abençoe, cara. Visite pessoas nos hospitais. Chorem com quem chora. Mas também se alegrem com quem está alegre. Cante louvores. Irmãos, a gente precisa desfrutar dessa companhia. Não é tão bom a gente sair numa viagem, mesmo cansado, cara, mas é bom estarmos juntos. O céu é um lugar que você vai ficar isolado numa nuvem com a harpinha. Não, cara, a gente vai estar junto. A gente vai estar reinando com o Pai. E a gente vai poder conhecer Abraão, essa galera toda. Bater um papo com Enoque. Já pensou? Bater um papo com Noé. Cara, tu trabalhou duro, hein? 100 anos para construir a arca. Enfim. Então santifique o nome de Deus. Porque aí dessa forma nós temos uma compreensão de pertencimento. Aí sim eu posso fazer essa oração. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Amados, o reino de Deus não é comida nem bebida. A gente pode entender uma outra forma aqui. O reino de Deus não vai fazer com que eu tome as minhas forças só para o alimento, só para a vestimenta, só para manter este templo. Não. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses são os fundamentos do reino de Deus que está estabelecendo e que já foi inaugurado através de Jesus. Já chegou o reino. E eu, como agora participante deste reino, porque eu sou filho e eu tenho também o Espírito Santo, a qual Jesus prometeu e realizou, está cumprido, está sobre nós. Eu preciso pedir ao Pai que o reino dele venha. Porque é através dos filhos que o reino se manifesta, aleluia. O Filho de Deus desceu para inaugurar e manifestar.
E agora, onde estão os filhos de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 29, está escrito que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então eu te pergunto, onde estão os filhos se manifestando no reino? Se manifestando em justiça, se manifestando em amor, se manifestando em alegria no Espírito. Irmão, quando a gente estiver desse jeito, não haverá limite para nós. Não haverá impossíveis para nós. Então deseje isso de todo o seu coração. Venha o teu reino. E aí em Mateus 6:33, mais adiante um pouquinho, Jesus vai ensinar que a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí existe em mim um empenho, um esforço sim, para eu buscar este reino. Eu preciso aplicar a minha vida para exercer justiça. É dar comida mesmo, irmãos, ao que está faminto. É dar o ombro para quem está precisando. Eu preciso fazer justiça. O sentido de justiça de Deus é tremendo. Deus ama a justiça porque Ele é justo. Ele é justiça. Livrar alguém do pecado é fazer justiça. Você entende? Você pregar o evangelho para alguém que está em pecado é fazer justiça para Deus, é tirar das mãos do agressor, do inimigo das nossas almas. Você está fazendo justiça para Deus, e quando você é usado por Ele mesmo para salvar uma pessoa, você está provocando festa nos céus, aleluia. Seja um provocador de festa no céu, amém? Você pode falar isso para alguém aí? Ó? Seja um provocador de festa no céu, cara. Faça justiça. Declare a paz. Seja um pacificador. Ministre o Espírito Santo aonde você estiver, cara. Seja cheio do Espírito Santo. Busque isso. Busque. Aleluia. E a vontade dele é feita, irmão. Entenda isso. Quando nós pedimos, nós recebemos, amém? Em nome de Jesus. Então nós aprendemos lá em Rio das Ostras, que quando nós pedimos o reino de Deus e a vontade de Deus, ela é feita. Ela é feita. Você quer que as coisas mudem ao seu redor? Você quer que as coisas mudem na sua família? Então, dê voz a este reino, dê voz à vontade de Deus, é através de nós, é através da igreja. Começa a profetizar, irmão, começa a pedir a vontade dele. Você acha que a vontade de Deus é que alguém se perca, que alguém vá para o inferno? Não. Você acha que Deus tem prazer na morte de um ímpio? Não. Então, querido, nós não temos controle sobre a vida e a morte. Deus tem. Mas quanto a nós, enquanto essa pessoa respirar, é responsabilidade nossa de pedir o reino e a vontade dele na vida. Deus está trabalhando para salvar todas as pessoas, sem acepção. Pode ser aquela pessoa que te persegue. O amor, Jesus ensinou, ame teu inimigo. Ame quem te quer mal também. Ame, cara. E a gente vai ver depois os apóstolos ensinando um pouquinho mais sobre isso. Como lidar com alguém que nos quer mal. Se teu inimigo tiver sede, dê de beber. Se tiver fome, dê de comer. Porque você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Irmão, quando nós agimos no espírito oposto, nós estamos desfazendo aquela maldade e constrangendo.
assim como Deus nos constrange. O amor de Deus é tão extraordinário que Ele nos constrange, porque nós somos maus. E não fique surpreso se uma pessoa agir mal com você, porque somos maus, por enquanto. Mas o Espírito Santo que está trabalhando e intercede por nós e está conosco, Ele está nos santificando, Ele está tirando as impurezas, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos curando para sermos semelhantes a Jesus. Então não fique surpreso, irritadinho se alguém está te ofendendo, te perseguindo. Jesus falou: ei, não se iluda. Ei, discípulos, não se iludam. Como perseguiram a muitos e me perseguiram, vão perseguir vocês também. Porque não há amizade entre trevas e luz. Mas quando a luz se manifesta como luz, no espírito oposto, você vai incendiar essa pessoa. A luz que está em você, aleluia. A luz que está em você. Vamos continuar. Então seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, Ele tem prazer em prover, porque Ele é presenteador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é generoso e Ele tem descanso para quem nele confia. Você crê que o Senhor, Ele dá o pão de cada dia? Amém? O alimento necessário para a tua alma, todo dia. Às vezes ser angustiado, abatido. Você crê que o Senhor tem um pão para a tua alma? Entenda isso. Todos os dias. Você crê que Ele derrama paz todos os dias na tua vida? Você crê aquilo que está registrado em Jeremias? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Você crê nisso? Então descansa e confia, porque o Pai sabe cuidar de nós. Isso é viver de fé, irmão. E o justo viverá pela fé. E quando o justo vive pela fé e foi alcançado por esse Deus, agora tudo é diferente. Ele reconhece, ele adora, ele é grato, porque ele foi perdoado. E no lugar da mágoa, do ressentimento, o que reina é o amor, que perdoa, que sofre, que tem paciência, que é o vínculo perfeito. Então, da mesma maneira que Jesus nos perdoou, nós, como filhos, precisamos também perdoar quem nos ofendeu. E esse é um princípio, irmão. Nós só podemos participar do perdão de Deus quando nós entramos no perdão de Deus e agimos da mesma forma. Você entende? É uma via de mão dupla. Eu sou perdoado para perdoar. E eu perdoo para ser perdoado. É do mesmo fluxo. Eu perdoo e sou perdoado. Sou perdoado, então eu perdoo. Primeiro nós fomos amados e perdoados. Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou primeiro. Então agora eu recebi, eu vou dar. Isso tem alguma ideia com merecimento? Essa pessoa merece o teu perdão? Não tem nada a ver. De graça recebeste, de graça dai. Então entregue o perdão, cara. Não fique esperando a pessoa talvez reconhecer. Se você tiver a oportunidade de fazer ela entender o erro, amém. Mas se ela se fechar ainda mais e não quiser reconhecer o erro, tudo bem, mas perdoa, porque não tem a ver com merecimento. Não tem a ver, cara.
Na verdade, essa pessoa, ela é carente do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Porque quando estamos sendo instruídos pela verdade, essa verdade gera em nós e nós não caímos. Não caímos, não tropeçamos. Nós conseguimos refrear nossa língua, nós conseguimos lidar com o nosso temperamento. Eu estou terminando. Mas muitas vezes, a carne ela quer falar mais alto que o Espírito. E as tentações sobrevêm sobre cada um de nós, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias inclinações. Então, o que eu faço? Eu corro para o braço do meu Pai. Eu não vou lidar com as minhas fraquezas na minha própria força. Eu preciso de Deus para cuidar de mim, até mesmo nas minhas fraquezas. E eu vou pedir: Pai, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Irmãos, é dessa forma que a gente vai avançar para participar no reino que será estabelecido em breve. Porque dele é o reino, a glória, o poder, o domínio para sempre. Amém. Aleluias. Eu encerro pensando um pouco sobre Ló. Ló, ele participou da bênção, do novo destino que Deus tinha dado a Abraão, seu tio. E ele enriqueceu, ele foi muito próspero, mas chegou um dia em que os pastores de Ló brigavam com o seu tio, os pastores do seu tio Abraão. E Abraão chegou: Ló, não é bom que isso aconteça. Precisamos então nos separar. Escolhe então o caminho para onde você quer seguir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque eu não quero andar brigado com você. Eu não posso estar em conflito, porque eu sou da paz. Isso é um princípio, irmão. Eu preciso seguir a santificação e a paz com todos, sem a qual, de outra forma, nós não veremos a Deus. Então Abraão entendeu o que é viver em paz. E aí Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, que eram belíssimas, férteis, e correu para lá. Só que ele não tinha ideia que era um lugar onde o pecado era livremente praticado. Ídolos, era uma terra sob maldição, bonita à vista, mas em maldição, porque onde há pecado, há morte, onde há pecado, há morte. Por isso Jesus veio para tirar o pecado do mundo, Ele veio para tirar o pecado de nós. Nós não podemos mais viver na prática do pecado, irmãos, porque o pecado gera morte. Algo vai morrer se nós praticarmos o pecado. Então, um dia, levantou uma guerra. E o rei ali de Sodoma e Gomorra, os reis de Sodoma e Gomorra, foram levados cativos à sua cidade, toda saqueada, inclusive quem? O abençoado do Ló, que estava lá. A sua família. E aí Abraão, com 318 homens da casa dele, levanta a guerra contra aquela galera, olha só que doideira, para resgatar o seu sobrinho. E Abraão vem vitorioso, trazendo
todos os despojos da guerra, e ali tem um encontro com Melquisedeque. Eu só estou dando uma recapitulada. Ele entrega os dízimos, há um reconhecimento, e Ló faz o quê? Continua vivendo no mesmo lugar. Só que um dia, não bastante dessa guerra, porque teve uma intervenção de Abraão, de um intercessor. Abraão era um intercessor, cara. Abraão correu o risco de morte pelo seu sobrinho. Mesmo contendo, irmãos, pensa nisso, mesmo contendo uma promessa de ser pai de multidão, mas ele encarou a sua família, ele não abandonou o cara que estava em pecado. Ele não abandonou o seu sobrinho, porque era tido como um filho para ele. Ele era filho do seu irmão que tinha morrido. Então Abraão considerava Ló. Como era o amor de Ló, cara? O amor de Abraão para com Ló. E Abraão lutou pela vida dele e da sua família. E foi vitorioso. Só que eles voltaram para o mesmo lugar de pecado. E aí está escrito que chegou a medida da iniquidade de Sodoma e Gomorra. Chegou até o céu, a podridão do pecado daquela galera. Daí vem a prática da sodomia. Se você quiser compreender o que é isso, estude um pouquinho, eu não vou entrar muito nos detalhes. E aí vem a parte de Deus para exercer justiça. E aí Deus fala algo extraordinário. Assim, acaso eu vou esconder o que eu vou fazer ao meu servo Abraão? E aí Deus fala: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou fazer isso. E Abraão mais uma vez se coloca na posição de intercessor. Deus, tenha paciência comigo, mas eu preciso te falar. Se lá tiverem 50 justos, o Senhor ainda vai fazer isso? Não, se eu achar lá 50 justos, eu não vou destruir. E você sabe da história, a intercessão de Abraão foi descendo até chegar 10. Irmãos, não tinha 10 justos. Não tinha 10. Assim, ó, Abraão, ficou difícil, cara. Eu vou ter que exercer o juízo sobre essa iniquidade. Eu vou enviar então os meus anjos para tirar o teu sobrinho. Porque Deus entendeu o que Abraão estava pedindo, irmão. Deus entendeu a intercessão de Abraão. O que ele está falando? Meu sobrinho está lá, ó. Meu filho adotado, Ló, está lá, Senhor. Tem misericórdia dele. Não destrua, ele é justo. Ele está vivendo lá, mas ele é justo. Tem esperança para ele, tem salvação para ele. E aí Deus envia anjos para tirar Ló e a sua família de lá. Irmãos, eles demoraram para sair, você sabe da história. Os anjos se apressaram. Eu vou resumir. A mulher estava tão apegada àquele lugar que a ordem era: não olhe para trás, sai desse lugar e não olhe para trás. Enquanto o couro estava comendo saraiva, imagina um vulcão, brasas vinda do céu, irmãos, sobre a cidade. São mísseis celestiais direto. Não sei se era uma chuva de meteoro, era uma saraiva, era algo meio incompreensível para a gente hoje. Mas que destruiu rapidamente uma cidade inteira. E essa mulher
olhou para trás e na hora ela virou uma estátua de sal. E olha as consequências de alguém que optou em ficar longe da paternidade, do cuidado da família, de um homem abençoado, de um homem de Deus. Olha as consequências. E sabe qual foi o final? O pastor Damião estava ministrando sobre isso. Ló agora estava numa caverna, sem nada. Ele perdeu tudo. Perdeu sua mulher. E estava ali agora com as suas 2 filhas. Cheio de ideologias daquele lugar perverso. E elas tiveram uma ideia terrível. Vamos embebedar o meu pai e vamos ter filhos dele. Irmãos, e ali foi um desastre total para essa família. Tão amada, que foi alvo de intercessão, mas que eles tiveram uma escolha. Ao mesmo tempo, queridos, nós que fazemos parte da família de Deus, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos deixar de interceder pelos nossos. Mas também nós entendemos que cabe a cada um ter uma escolha pessoal com Deus, escolher o lugar da bênção, escolher fazer parte dessa família, onde está a bênção do Senhor. Tem pessoas aqui que se importam, que vão orar uns pelos outros. Esse é o nosso papel, irmão. A gente está aqui para abraçar quem vier, sem acepção. Amém? O Senhor tem nos usado porque a bênção de Deus está sobre nós. E nós precisamos proclamar salvação aos 4 cantos. E essa decisão, ela é pessoal e intransferível. Então vamos orar, terminar essa reflexão, utilizando mais o Pai Nosso, essa oração modelo, não somente uma repetição, mas os princípios que Jesus nos deu. Nós precisamos falar com o Pai nos mesmos princípios que Jesus nos ensinou. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.